Neste ano de 2017, não é só Yu Yu Hakusho que completa 20 anos de sua estreia na TV brasileira. No dia 15 de setembro de 1997, ia ao ar Super Campeões, o último anime inédito da saudosa Rede Manchete. E para comemorar os 20 anos deste evento, vamos falar neste Trivia Box não apenas dos futeboleiros do Zodíaco, mas também de outros animes de esporte. Então, pimba na gorduchinha e solta essa vinheta! Diferentemente do Brasil, lá no Japão os animes com a temática de esporte são tão adorados quanto os shonens de porradaria como Dragon Ball Z ou Naruto. Entre as primeiras produções do gênero podemos destacar o Speed Racer, que abordava sobre o mundo das corridas automobilísticas, e Kyojin no Hoshi, o primeiro anime de beisebol da história e que inspirou um monte de produções com a mesma temática. Desse mesmo período, o estúdio Tatsunoko, também responsável pelo corredor Speed Racer, produziu o Judoka. Com 26 episódios e apresentado na TV japonesa no ano de 1969, o anime tem como um dos criadores o lendário Tatsuo Yoshida, fundador do estúdio, que anos mais tarde nos brindaria com Zillion e Shurato, e também assina a autoria de clássicos como Gatchaman, Kashan, Gênio Maluco e tantos outros. A história mostra a jornada de Sam, que busca vingança contra um misterioso lutador caolho que foi responsável pela morte de seu pai. Sempre acompanhado pelo garoto Ken e o cachorro Xereta, Sam viaja ao redor do mundo em sua motoca e, aperfeiçoando a sua técnica marcial, faz a justiça na luta contra criminosos e malfeitores. No Brasil, a série foi apresentada pela Rede Record a partir do ano de 1973 e na mesma década também ganhou reprises pela TV Gazeta. Em 2013, a distribuidora Cult Classic lançou um box com 4 discos com todos os episódios da série, remasterizados e coloridos, mas apenas com legendas em nosso idioma e áudio em japonês e francês, para você que quer treinar aí o seu Zasui Otaku. Que horrível. Tão lembrado no Brasil quanto o Judoka, não podemos deixar de lembrar daquele que se julgava o Demolidor. Ele se julgava o Demolidor. Ele se julgava o Demolidor. Matthew War, distribuidora de filmes S.A., apresenta Savamu, o Demolidor. Versão brasileira. Conhecido no Japão como Kick no Oni, ou o Demônio do Chute, em uma tradução para o português, Savamu, o Demolidor é uma produção da Toei Animation e contou com um total de 26 episódios e foi apresentada no comecinho da década de 70 lá no Japão. Chegando ao Brasil no final daquela década, Savamu fez até bastante sucesso quando exibido pela Rede Record, ganhando até um tema em português, como você ouviu agora há pouco. Baseado na vida real do lutador Tadashi Sawamura, assistimos na série a saga de um arrogante lutador que, após derrotado pelo campeão tailandês de kickboxing, passa por um intenso treinamento para superá-lo nessa arte, se afastando das tradições marciais de seu país no processo. Em busca por superação, Savamu desenvolve uma técnica mortal conhecida como salto no vácuo com joelhada, que se tornou sua característica mais lembrada no Brasil. Uma curiosidade bem interessante é que o Pokémon Hitmonlee se chama Sawamura na versão original japonesa, uma clara homenagem ao lutador, que até foi um pouco mantida por aqui, só que trocando o Sawamura pelo Lee, que é um lutador oriental um pouquinho mais famoso aqui pra nós. Desconhecido aqui no Brasil, mas cultuado lá no Japão, Ashita no Joe, ou Joe do Amanhã em uma tradução livre, é outro anime de boxe transmitido no comecinho dos anos 70 por lá e que pode ter ofuscado o sucesso do Savamu. Baseado no mangá de Ikki Kajiwara, que assinou a obra com o pseudônimo de Asao Takamori, Ashita no Joe nos apresentou a saga de Joe Yabuki, um rapaz delinquente e arrogante que possui uma agilidade e força que desperta a atenção do ex-boxeador Danpei Teng, especialmente depois que o moleque dá conta de um bando de homens da Yakuza para salvar uma garotinha. Danpei resolve se dar bem em cima do talento do garoto e passa a ser seu treinador, mesmo a contragosto de Joe. Mas lentamente o público vai assistindo a transformação do personagem que enxerga nos ringues a chance de vencer na vida. Publicado nas páginas da Shonen Magazine, Ashita no Joe rendeu um total de 20 volumes encadernados entre 1968 e 1973 e se tornou célebre na história dos mangás por retratar um cenário realista do Japão pós-Segunda Guerra Mundial, onde ambientes similares às nossas periferias existiam naquele país, assim como jovens sem rumo,
como o protagonista. Servindo de inspiração para muitos leitores e até para líderes de movimentos de classes operárias, por ser um símbolo da persistência por seus objetivos, o quadrinho chegou a ser listado em uma lista negra com títulos de mangá alvos do governo por conta da mensagem de violência e brutalidade que podia transmitir aos jovens. E tem mais, dizem que o mangá acabou no ano de 1973 por conta de uma pressão do governo japonês à editora Kodansha, que publicava a história. Um evento que mostra a força que Ashita no Joe teve em seu país de origem foi um enterro simbólico realizado em homenagem à morte de um dos personagens da trama, que reuniu mais de 700 pessoas em Tóquio na porta da editora. A série também serviu de influência para vários criadores de mangá e várias referências podem ser encontradas em títulos conhecidos aqui no Brasil, como The Gray Man, Fullmetal Alchemist, Ranma-meio e até mesmo Berserk. E adivinha quem se inspirou em Ashita no Joe para criar o seu primeiro grande sucesso? Saindo dos rings e indo para as quadras, Slam Dunk é outro clássico do gênero que prendeu os leitores da Shonen Jump entre os anos de 1990 e 1996. Mas a fama do título ao redor do mundo veio com um anime, produzido pela Toei Animation e contando com 101 episódios. Sakuragi Hanamichi é um garotão alto e turrão que não se dá bem com as garotas e odeia basquete, mas que decide mudar completamente sua vida depois que conhece Haruko Akagi, uma garota apaixonada pelo esporte que o confunde com um jogador. Flechado pelo cupido, Sakuragi tenta impressionar a menina na quadra fazendo um Slam Dunk, que seria o equivalente a uma enterrada poderosa no mundo real, mas acaba passando vergonha. Só que o rapaz, mesmo desengonçado, tem um talento nato pro negócio, coisa que a maioria dos protagonistas de anime de esporte possuem. Pensando bem, isso é um clichêzão da maioria dos títulos do gênero. Isso vai sendo desenvolvido ao longo da história, que mistura a ação dentro das quadras com comédia, romance juvenil e lições de amizade, companheirismo e superação, como todo bom título da Shonen Jump. Criado pelo versátil Takehiko Inoue, o mesmo autor de Vagabond, Slam Dunk se destacou nas páginas da Jump não apenas pela história, mas também por causa de seu traço ímpar, que apesar de deixar adolescentes ultra corpulentos como o Ryu e o Ken do Street Fighter 2 Victory, são capazes de transformar uma partida em uma cena de ação tão espetacular quanto qualquer luta de Hunter vs Hunter, por exemplo. Aprendi o básico. Entendi. O mangá foi publicado aqui no Brasil pela primeira vez entre 2005 e 2008 pela editora Conrad, totalizando 31 volumes. Desde outubro de 2016, a Panini vem relançando a obra aqui no Brasil, seguindo o Kanzenban da edição japonesa lançado em 2001, e que ao todo possui 24 volumes. E da mesma forma que Super Campeões popularizou o futebol no Japão, Slam Dunk teve esse mérito com o basquete por lá, inclusive sendo reconhecido pela Federação Japonesa. Transmitido no Brasil pelo finado Animax, O Príncipe do Tênis é um anime que nos transporta para o universo do tênis. O que mais seria? Aqui a gente comprova como os japoneses são realmente criativos, porque transformar uma partida de tênis em algo realmente tão emocionante assim não é uma tarefa tão simples, né? Na história conhecemos o jovem Ryoma Echizen, um garoto de 12 anos transferido para a tradicional escola Seigaku, que tem um dos melhores times juvenis de tênis do país. Com seu talento, o moleque acaba fazendo parte do time do colégio e vai deixando de lado o seu jeito marrento de ser para criar um estilo próprio de jogo e compartilhar dos valores que os demais rapazes da Seigaku valorizam. Criado por Takeshi Konami, O Príncipe do Tênis foi publicado também pela Shonen Jump entre 99 e 2008, totalizando 42 volumes. Além da série de TV que assistimos incompleta por aqui via Animax, a série teve continuidade após o fim da transmissão na TV, com episódios em OVA que somam mais 27 capítulos animados à saga de Echizen. E não parou por aí, porque o autor lançou em 2009 The New Prince of Tennis, onde os melhores jogadores juvenis do Japão passam a encarar o desafio de fazer parte da elite profissional da nação. Esse mangá ainda está em publicação no Japão e já passou dos 20 volumes. Essa continuação do mangá rendeu por enquanto apenas uma versão em anime com 13 episódios, disponível por aqui pela Crunchyroll. Ah, e não podemos deixar de mencionar que a popularidade da série também rendeu uma peça teatral e um live action. Ainda considerado um esporte de classes sociais elevadas, o anime foi recusado para ser exibido na TV aberta pela Rede TV no ano de 2007. Dentro da emissora não acharam que ele tinha o mesmo apelo popular
que os Super Campeões tinha, e para substituir acabaram escolhendo outra opção da distribuidora na época, que era Viewtiful Joy. Você acha que foi uma boa troca? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, queremos saber o que você acha disso. E também no Animax conhecemos Hungry Heart Wild Striker. A série é baseada em um mangá de mesmo nome de Yoichi Takahashi, o mesmo autor de Super Campeões. Diferente da saga de Oliver e seus amigos, Hungry Heart retrata mais os dramas juvenis dos personagens, deixando as partidas de futebol em segundo plano. Essa pegada agradou os poucos que conseguiram assistir a série na finada Animax, já que os chutes não pareciam golpes mirabolantes dos Cavaleiros do Zodíaco e o protagonista não era tão heróico quanto o Capitão Tsubasa. Esse cara nada heróico é Kyosuke Kannou, um rapaz de 16 anos com cabelinho laranja que tem um irmão famoso que joga no Milan. Por conta disso, o rapaz cresceu sendo comparado ao irmão e decidiu deixar de lado o futebol. Mas por ironia do destino, ele acaba virando treinador do time feminino do colégio Oiteiro Laranja, que tem como capitã a garota Miki, que vai ser decisiva no resgate do interesse de Kyosuke para os gramados. Ao lado do brasileiro Rodrigo, do goleiro Sakai e outros amigos, Kyosuke seguirá sua jornada de autodescoberta do talento e estilo, levando o time de futebol masculino do colégio Outeiro Laranja para uma coisa que eles não conhecem há muito tempo: a vitória. E em Hungry Heart a gente conhece o talento musical de Wendell Bezerra, a voz do Goku. Mas ela não queria nada comigo. Eu disse a ela que eu amava, mas ela não queria nada comigo. Olha só que cara ridículo. Depois de rejeitar os heróis japoneses lá no ano de 1999, a Rede TV viu a sua pífia audiência dar uma aumentadinha com o bloco TV Kids, exibindo, olha só, animações japonesas. Enquanto existiu, o TV Kids nos apresentou pelo menos duas produções totalmente inéditas na TV brasileira: o Tokusatsu Ryukendo e o divertido Super 11. Super 11 vai jogar. Super 11. Estreando no dia 7 de junho de 2010, Super 11 foi baseado em um game de mesmo nome da produtora Level 5 e ajudou bastante na popularização dos jogos da série lançados para Nintendo DS que misturam futebol e RPG. Apesar do sucesso com a garotada, a emissora só exibiu 78 episódios de um total de 127 produzidos nessa primeira série da franquia, mostrando que não tinha a menor competência para lidar com o potencial comercial de um anime como a Manchete ou a Globo tiveram em épocas passadas. Por que ele fez isso? A gente não vai falar muito de Super 11 por agora para não ofuscar o brilhantismo do nosso prato principal deste Trivia Box, mas podem ficar tranquilos que a gente vai falar sobre ele em um Trivia Box especial dos animes da Rede TV. E aí sim a gente detalha um pouco mais sobre esse anime que traz o futebol literalmente de outro mundo. E por fim chegamos ao nosso grande aniversariante, Capitão Tsubasa J, ou Super Campeões. Criado por Yoichi Takahashi, Super Campeões não foi o primeiro anime de futebol como muitos acreditam por aí, mas ele foi sem dúvidas o maior responsável pela popularização do esporte número 1 do Brasil, lá na Terra do Sol Nascente. Produzido em 1994, essa série foi uma mistura de remake e continuação de uma série que fez grande sucesso no Japão nos anos 80. Inclusive, o J no título dessa série, que foi a que vimos aqui no Brasil via Rede Manchete, é uma referência ao apoio da J-League, a Federação Japonesa de Futebol, que foi quem apoiou a produção, já que a série clássica é conhecida pelo mérito de despertar nos japinhas a vontade de aprender a jogar esse esporte. Até o episódio 33 da série J, temos um resumão dos 128 primeiros capítulos da série original. Nos episódios que se seguem, temos o começo da saga de Capitão Tsubasa World Youth, o mangá que continuou a obra original publicada pela Shueisha nas páginas da Shonen Jump entre 81 e 88 e que se encerrou com 37 volumes. A fase World Youth teve início em 1994 na revista e se encerrou em 97 com 18 volumes, apresentando um novo personagem, Shingo Aoi, e a saga de Oliver e seus amigos na disputa da Copa da Ásia e do Mundial Sub-19. No entanto, a baixa audiência de Capitão Tsubasa J fez com que a série fosse cancelada no episódio 46, deixando muita coisa dessa segunda série para ser animada. Mas pelo menos conhecemos o Shingo e vemos a surreal partida entre o São Paulo e o Flamengo no Maracanã. E é gol! Gol de Oliver de Tsubasa para o São Paulo! E o juiz apita, fim do jogo!
É importante frisar que no mangá todos os momentos que levaram a essa partida são mostrados com mais detalhes. Tá bom, já falou bastante sobre o Japão, mas e aqui no Brasil? Importada aqui no Brasil pela Santoy, a dublagem resolveu adaptar a série para dar a impressão que os personagens se preparavam para disputar a Copa do Mundo da França de 1998. Até aí tudo bem, mas a pergunta que não quer calar é que tipo de brinquedo a Santoy queria lançar aqui no Brasil com um anime de futebol. Não pode fazer uma pergunta que eu saiba a resposta! Dublado nos estúdios da Gota Mágica, em São Paulo, Super Campeões foi de longe um dos trabalhos mais fracos da empresa, ainda que no elenco a gente ouvisse as vozes bem conhecidas, como as de Hermes Baroli, Marcelo Campos e Ulisses Bezerra. Destaque também para Márcio Araújo, fazendo um dos primeiros papéis de destaque em sua carreira, um tempinho antes dele fazer o James de Pokémon e o Deus Yantia. Mas nem todo o talento desses profissionais foi capaz de nos deixar livres de várias pérolas que deixaram com que essa série ficasse involuntariamente uma série de comédia. Por exemplo, o narrador todo empolgado gritando "torcida brasileira" em uma partida realizada no Japão. Bocas mexendo sem sair voz, personagens trocando de dubladores de um episódio para o outro, gritos de chuta quando o jogo estava interrompido, flashbacks com um texto diferente a cada vez que eram apresentados e mais um monte de agadas preencheram o cardápio deste prato. E vamos combinar que por mais nostálgica que seja a trilha sonora brasileira, ela ficou a anos-luz da trilha sonora original japonesa que toca em momentos decisivos das partidas. E essas músicas acabaram rendendo um único produto de Super Campeões aqui no Brasil. Um CD com outras músicas compostas em sua maioria pelo lendário Mário Lúcio de Freitas. E sabe de quem é a voz desse encerramento? Mas o destino lhe sorriu, uma chance apareceu. É o mesmo carinha que cantava isso aqui. Vai, que era a paz que o inimigo destrói. E que 2 anos depois cantou isso aqui. O céu resplandece ao meu redor, ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Impressionante, não? Mesmo com as várias falhas na adaptação e erros de dublagem, Super Campeões é lembrado com carinho por quem assistiu a série há 20 anos atrás. A série viria a ganhar um novo remake em 2001, que também passou no Brasil como Super Campeões, mas desse a gente fala em outra hora. E com o último anime da Rede Manchete, a gente encerra este Trivia Box de animes de esporte, mas é claro que há brechas pra gente voltar nesse tema futuramente. Você deixou muita coisa legal de fora, cara! Eu sei, mas não dá pra botar tudo no mesmo programa, dá pra gente fazer uma parte 2, inclusive tem várias parte 2 que a gente tá prometendo. Um dia vai sair. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like para ajudar a gente e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. A gente se vê na semana que vem ou no próximo vídeo. Até lá, falou!